O sol ainda despertava sobre João Pessoa quando Jenny amarrou os cabelos castanhos num coque rápido e apertado. Seus pés já estavam cansados antes mesmo de tocarem o chão. Mais um dia começava. A jovem de 24 anos, com sua blusa simples e tênis gastos, caminhava pelas ruas do bairro Varadouro com o coração leve, apesar do peso da vida. Ela trabalhava na padaria do Sr. Mauro, sempre chegando antes das 6, mesmo que ninguém notasse. Naquela manhã, Jenny segurava nas mãos 2 pães. Um seria seu almoço. O outro, um agrado à avó adoentada, Dona Lourdes, que há meses lutava contra uma bronquite crônica. Mesmo sem dinheiro suficiente para os remédios, Jenny fazia questão de manter a dignidade, um sorriso no rosto, gentileza nas palavras e fé no coração. Ela acreditava, com força quase infantil, que o bem sempre voltava, de algum jeito, em algum tempo. Ao cruzar a Praça Antenor Navarro, ela viu algo que parou seu passo, um homem sentado num banco, com roupas rasgadas, cabelos desgrenhados e olhos perdidos. Seu semblante era de fome, mas também de desespero. Ele parecia invisível ao mundo. Sem hesitar, ela se aproximou. Sentou-se ao lado dele, partiu um dos pães ao meio e estendeu a metade. Toma, moço. Sei que não é muito, mas enche o estômago e acalma o coração. O homem, surpreso, aceitou em silêncio. Seu olhar estava marejado. Jenny sorriu, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ela não fez perguntas, não pediu nome, não julgou. Apenas dividiu o que tinha. Vai ficar tudo bem, disse, antes de se levantar e seguir caminho. Ele murmura obrigado para si mesmo, e ao colocar o pedaço na boca, lágrimas descem pelo rosto. Dentro do bolso, um anel de ouro com iniciais cravejadas reluz brevemente. Jenny seguiu para o trabalho sem saber que aquele gesto singelo havia mudado tudo. No balcão da padaria, foi recebida com frieza por Sr. Mauro, que reclamou de 1 minuto de atraso. Os clientes chegavam, mas ninguém percebia o quão heróico era simplesmente continuar. Horas depois, ao voltar para casa, Jenny encontra a porta entreaberta. O coração acelera. Ela corre para dentro e grita. Vó! Lourdes! Dona Lourdes está no chão, caída ao lado da cama, respirando com dificuldade. A casa havia sido invadida. O pouco que tinham foi levado. A televisão velha sumiu. O ventilador quebrado, que ainda soprava algum alívio, também desapareceu. Era como se tivessem tirado até o pouco de dignidade que restava. Jenny, ajoelhada ao lado da avó, segura sua mão com força. Aguenta, vó, por favor. O telefone não tem crédito, o desespero é sufocante. Mas, ainda assim, ela repete para si mesma. Vai ficar tudo bem. Na cobertura silenciosa de um hotel 5 estrelas à beira-mar, o homem de aparência miserável que havia comido o pão de Jenny observava o horizonte com os olhos marejados. Vestia agora um terno escuro, os cabelos penteados para trás, o rosto barbeado. Seu nome era Arthur Fontes, CEO da Grupo Fontes, um dos maiores conglomerados empresariais do Nordeste. O homem que o mundo julgava desaparecido havia dias. Mas ali estava ele, redescobrindo a vida depois de um pedaço de pão dividido com amor. Arthur havia se escondido de tudo e de todos. Depois de uma traição inimaginável do próprio irmão, Vinícius, que o tentou declarar incapaz para assumir o império, Arthur sumiu. Precisava saber se ainda havia humanidade no mundo. A resposta veio da forma mais comovente e inacreditável possível, de uma moça humilde, que lhe ofereceu o pouco que tinha, sem pedir nada em troca. Eu preciso encontrar essa garota, disse Arthur à sua assistente pessoal, Leila, uma mulher ágil e perspicaz. Com base em quê? Ela perguntou, intrigada.
nos olhos dela, no gesto dela. Ela mora em Varadouro, cabelos presos, roupa azulada, e um olhar que eu nunca vou esquecer. Leila acessa câmeras de segurança da praça. Um print mostra Jenny sentada no banco com Arthur, e ela exclama, meu Deus, ela existe. Enquanto isso, Jenny varria os cacos emocionais de mais um dia duro. Dona Lourdes se recuperava lentamente da queda, mas os remédios estavam escassos, e a febre persistia. Jenny foi até a farmácia da esquina com uma receita amassada na mão e uma sacola de moedas. Moça, isso não dá nem para metade, disse o atendente, Ícaro, com frieza. Pode me vender só um comprimido? A gente não fraciona, você sabe. Jenny saiu com o rosto queimando de vergonha e tristeza. O mundo era cruel com os bons. Ao virar a esquina, ela se depara com um homem engravatado sendo assaltado. Mesmo com medo, Jenny grita e corre atrás do ladrão, chamando a atenção dos vizinhos, que conseguem detê-lo. O homem agradece entre lágrimas. Era Dr. Fábio, um advogado da Defensoria Pública. Você me salvou. Quem é você, garota? Só alguém tentando fazer o que é certo. Horas depois, Arthur recebe a notícia: encontraram Jenny. Ele se levanta da cadeira com o coração acelerado. Ela é real. Leila exibe a ficha social de Jenny. Ao ver a foto e ler sobre sua vida simples, Arthur murmura, essa menina não salvou só minha fome. Ela salvou minha alma. O telefone de Jenny toca. Uma voz educada diz: Olá, sou da Fundação Esperança. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista. Entrevista? Mas, eu não me inscrevi em nada. Ela olha pela janela e vê um carro preto estacionado. Algo surpreendente estava prestes a acontecer. Arthur não dormiu naquela noite. Sentado em seu escritório particular no último andar do hotel, revisava relatórios da empresa com os olhos fixos em uma única imagem, Jenny sorrindo enquanto partilhava o pão com ele. A bondade dela era profunda, inspiradora. E pela primeira vez em meses, ele sentia que havia um propósito maior em sua vida, algo além dos lucros e das ações no mercado. Leila, disse ele ao telefone, com firmeza. Quero criar um projeto social. Quero ajudar centenas de pessoas como Jenny. Mas ela será o coração de tudo. Leila hesitou. Mas Arthur, seu irmão Vinícius, está movendo uma ação para declará-lo instável. Ótimo. Que tente. Veremos quem realmente está desequilibrado. Leila revela que Vinícius forjou a assinatura de Arthur em documentos de cessão de ações. O escândalo pode destruir a empresa se vier à tona. Enquanto isso, Jenny, desconfiada, hesita em aceitar o convite da Fundação Esperança. Mas ao ver Dona Lourdes piorando, decide ir. Coloca sua blusa mais apresentável e amarra os cabelos com um lenço florido. No ponto de ônibus, segura a bolsa com força. Ainda não sabe que está prestes a viver algo chocante. Arthur a observa de longe, num carro discreto. Quando ela entra na sede da fundação, os olhos dele brilham. Mas ele ainda não se revela. Durante a entrevista, a coordenadora, Marina, se encanta com Jenny. Você não tem ensino superior? Não. Mas tenho vontade. E fé. Marina recebe um recado urgente e sai. Jenny fica sozinha na sala e ouve sem querer dois funcionários falando, essa é a menina do pão, né? O chefe está obcecado com ela. Jenny se assusta. Sai correndo da sala, o coração disparado. Na rua, encontra um menino de rua chorando, com o joelho machucado. Calma, pequeno, vou te ajudar, diz, ajoelhando-se ao lado dele. Arthur a vê fazendo isso. Não aguenta mais.
Sai do carro, caminha até ela e estende a mão. Eu conheço você, ele diz, emocionado. Moço, você. Eu era aquele homem na praça. Aquele que você alimentou com o pouco que tinha. Jenny deixa o queixo cair. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ela balbucia, meu Deus. Arthur sorri com suavidade. Você salvou minha alma quando eu achava que ninguém mais se importava. Agora, é minha vez. Eu quero transformar a sua vida. Não por pena, mas por gratidão. Ele a conduz de volta à sede. Marina os vê e compreende tudo. Jenny, você acabou de ser contratada. E mais, você vai liderar um projeto que leva o seu nome. Jenny vê uma parede com o título Projeto Luz, inspirado em Jenny. Ela cobre a boca com as mãos, incrédula. Do lado de fora, uma multidão se forma. Algo inesquecível estava apenas começando. Na manhã seguinte, os principais portais de notícias estamparam a manchete que parou João Pessoa, Arthur Fontes está vivo, e de volta ao comando da própria empresa. Em uma coletiva com transmissão nacional, ele apareceu elegante, firme, e com os olhos mais brilhantes do que nunca. Fui traído por quem deveria me proteger. Me escondi para entender onde a humanidade havia se perdido. E foi nas ruas, com a ajuda de uma jovem desconhecida, que eu reencontrei a esperança, declarou diante das câmeras, provocando comoção. No meio da coletiva, Arthur apresenta Jenny como inspiração para a nova fase da empresa. A imprensa enlouquece tentando descobrir quem é a moça humilde ao lado do magnata. Vinícius, ao ver tudo pela TV, destrói objetos em seu apartamento luxuoso. Isso não vai ficar assim. Grita, ao telefone com seu advogado, Dr. Regis. Ele promete vingança. Mas Arthur estava preparado. No bairro Varadouro, vizinhos se amontoam na porta da casa de Jenny. Alguns parabenizam, outros apenas cochicham. Dona Lourdes, com lágrimas nos olhos, aperta a mão da neta. Você sempre foi especial, minha filha, só faltava o mundo perceber. Jenny volta à sede da Fundação Esperança com um misto de nervosismo e empolgação. Lá, Marina apresenta a outros coordenadores. Arthur aguarda numa sala elegante, com uma xícara de chá. Está pronta para mudar vidas? Pergunta ele, sorrindo. Ainda não sei se estou pronta, mas quero tentar. Arthur a leva até o topo do prédio, onde uma faixa gigantesca é estendida, onde há luz, a Jenny. Ela quase desmaia de emoção. Eles conversam por horas. Arthur mostra o plano de abrir centros de apoio para famílias carentes em todo o estado. Jenny seria o rosto e a coordenadora principal da primeira unidade, que levaria seu nome. Você não precisa aceitar agora. Mas saiba que tudo isso nasceu do pão que você dividiu comigo. Jenny chora. Era como viver um sonho que não ousou ter. Eu aceito, Arthur. Se for para ajudar outras pessoas, eu aceito. Naquela noite, eles jantam juntos, pela primeira vez como aliados. A conexão entre eles é encantadora, silenciosa, mas profunda. Arthur observa Jenny com admiração. Ela fala com simplicidade, mas suas palavras carregam uma sabedoria rara. Enquanto eles conversam, uma figura escondida os observa da calçada, é Vinícius. Ele tira fotos dos dois com o celular e envia para alguém. Dias depois, a imagem de Jenny com Arthur é publicada em blogs sensacionalistas com manchetes cruéis. Jovem pobre seduz CEO e vira coordenadora milionária. A notícia se espalha como fogo. Jenny vê tudo chocada. Isso não é verdade. Arthur a tranquiliza. O mundo julga o que não entende. Mas você é maior do que isso. E agora,
mais do que nunca, precisa ser forte. A notícia falsa se espalhou como veneno pelas redes sociais. A imagem de Jenny ao lado de Arthur foi distorcida, acompanhada de palavras cruéis, que a chamavam de interesseira, oportunista e sedutora. Pessoas que antes a admiravam agora cochichavam quando ela passava. Comentários maldosos tomaram conta da internet. A jovem que representava a bondade agora era alvo de revolta e injustiça. Jenny chorava em silêncio no banheiro da fundação. Sentia-se exposta, humilhada, como se o mundo tivesse arrancado sua dignidade com as mãos sujas da maldade. Eu só queria ajudar, repetia, com a testa encostada na parede fria. Arthur tentou blindá-la de tudo. Mandou retirar as matérias do ar, acionou advogados e deu declarações públicas defendendo sua integridade. Mas o estrago emocional já estava feito. Eu devia voltar para minha vida simples, disse Jenny a Marina. E deixar que destruam tudo o que você construiu com bondade? Você é luz, Jenny. E luz incomoda quem vive na escuridão. Em meio às críticas, uma mulher surge na porta da fundação. Era Renata, ex-funcionária da padaria onde Jenny trabalhava. Com um sorriso venenoso, ela dá entrevista dizendo que Jenny sempre teve planos de se dar bem em cima dos outros. A cidade mergulha no escândalo. Jenny decide se afastar por alguns dias, voltando para cuidar de Dona Lourdes, que não estava bem. Mas o destino, implacável, a golpeia novamente. Jenny chega em casa e encontra a avó desacordada. O calor intenso e a falta de ventilação agravaram sua saúde. Desesperada, ela corre com a idosa nos braços até o posto de saúde, mas encontra a unidade sem médicos. Me ajuda. Ela vai morrer. Grita, com a voz embargada, enquanto enfermeiros tentam acalmá-la. Ela precisa de um hospital. Aqui não temos estrutura. No desespero, Jenny liga para Arthur. Ele envia uma ambulância particular imediatamente. Horas depois, Dona Lourdes é estabilizada em uma clínica de excelência. Foi por pouco, diz o médico, Dr. Caio. Mais 1 hora e seria tarde demais. Jenny desaba no quarto da avó. Eu não aguento mais, parece que tudo desmorona quando eu tento fazer o bem. Arthur chega e a encontra ajoelhada no chão. A abraça com ternura. Quando o mundo te derruba, você se levanta mais forte. Você me ensinou isso. Agora é hora de mostrar a todos quem é Jenny. No dia seguinte, Arthur a convida para dar seu primeiro depoimento público na inauguração do Centro Luz. Frente a centenas de pessoas, Jenny sobe ao palco com os olhos firmes e a voz emocionada. Eu não tenho fortuna. Mas tenho fé. Dividi um pão com um estranho, e ele devolveu meu mundo em esperança. O silêncio se transforma em aplausos de pé. Uma nova Jenny nascia diante do mundo, forte, corajosa, inesquecível. A plateia em pé aplaudia comovida. Muitos choravam, tocados pelas palavras simples e poderosas de Jenny. Seu depoimento viralizou. Em poucas horas, milhares de pessoas compartilhavam a fala da jovem com legendas como: a esperança tem nome e Jenny é o símbolo da bondade que o mundo precisa. Ela, que havia sido julgada, agora era admirada novamente. Mas dessa vez, com ainda mais respeito. Entre os que assistiam em silêncio pela televisão estava Vinícius. Com o maxilar travado, ele observava a multidão ovacionando a garota que ele havia subestimado. Ele fecha o laptop com raiva e diz: isso ainda não acabou. Enquanto isso, Arthur reuniu sua equipe de advogados e entregou pessoalmente à justiça as provas contra o irmão. Documentos, e-mails, gravações, tudo estava ali. O processo que antes ameaçava sua reputação virou o escândalo corporativo do ano. Vinícius foi preso.
Ao ser conduzido por policiais, gritou diante das câmeras: "Isso é armação. Essa menina me enfeitiçou. Ela é uma bruxa." A cena chocou o país. Arthur, agora completamente livre das acusações, reorganizou a direção da empresa e oficializou a criação da Fundação Luz, com filiais previstas em 6 estados do Nordeste. Jenny foi nomeada oficialmente como diretora do projeto social. "Você não é apenas minha inspiração, Jenny. Agora é parte da minha missão de vida", disse Arthur, durante o discurso de reinauguração da sede do grupo. Jenny, por sua vez, se mantinha fiel às suas raízes. Ainda visitava os moradores do Varadouro, levava cestas básicas, ouvia histórias, distribuía abraços. "Nunca vou esquecer de onde vim", dizia sempre. Mas agora, ela fazia isso com mais força, mais estrutura e com milhares de pessoas ao seu lado. Em uma solenidade especial, Jenny recebe a medalha Mérito Social Nordestino, entregue por uma juíza federal que diz: "Em tempos de tanta indiferença, Jenny nos relembrou que dividir um pão pode ser um ato revolucionário." No hospital, Dona Lourdes assistia pela televisão, orgulhosa e emocionada. "Essa é minha menina", murmurava, com os olhos úmidos. Poucos dias depois, Jenny inaugurou pessoalmente o primeiro centro comunitário no bairro onde nasceu. Crianças corriam pelo espaço colorido, e mães emocionadas agradeciam por ter onde deixar seus filhos enquanto trabalhavam. Arthur chegou logo depois, discretamente, e a observou por alguns minutos antes de se aproximar. "Você mudou vidas, Jenny. Inclusive a minha. E você me deu a chance de continuar sendo quem eu sou, só com um pouco mais de alcance." Arthur olha Jenny com ternura, enquanto leva a mão discretamente ao bolso e segura uma caixinha de veludo. Mas não era o momento ainda. No fundo, ambos sabiam, algo ainda os unia além da gratidão. Algo mais profundo, encantador, impossível de ser negado. O céu estava tingido de tons dourados quando Jenny chegou ao terraço do Hotel Atlântico, convidada por Arthur para um jantar especial. Usava um vestido azul claro simples, mas elegante, presente de Marina. O cabelo preso em um coque suave deixava seu rosto iluminado. Ao vê-la, Arthur prendeu a respiração. Era como se o mundo parasse para contemplar aquele instante encantador. "Você está radiante", disse ele, com sinceridade. Jenny sorriu, levemente sem jeito. "E você está menos sério hoje." "Talvez seja o efeito de estar ao lado de alguém que me devolveu a fé." O jantar foi servido sob luz de velas, com vista para o mar que beijava a cidade de João Pessoa. Entre risos contidos e olhares silenciosos, havia algo no ar que ambos tentavam esconder, mas que crescia a cada minuto. Após a sobremesa, Arthur se levantou. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e se ajoelhou diante dela. Jenny arregalou os olhos, surpresa e trêmula. "Calma", ele disse, sorrindo. "Não estou te pedindo em casamento. Ainda não. Mas quero te fazer uma pergunta igualmente importante." Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. "Você quer caminhar comigo? Compartilhar sua luz comigo? Não como símbolo de status, mas como símbolo de tudo que é verdadeiro." As lágrimas desceram pelo rosto de Jenny. "Arthur, eu sou só uma garota que dividiu um pão. E eu, sou só um homem que se perdeu de si mesmo, até provar aquele pedaço de pão." Eles se abraçam sob as estrelas, com o mundo em silêncio, e o tempo parecendo congelar. Era um amor nascido da bondade, da gratidão, da humanidade. Nos dias seguintes, Arthur anunciou um novo projeto: transformar a padaria onde Jenny trabalhou em um centro de capacitação profissional para mulheres da periferia. O antigo patrão, Sr. Mauro, assistiu à inauguração de longe, em silêncio.
Na entrada do prédio, uma placa chamava a atenção de todos. Aqui começou o futuro de quem dividiu o pouco que tinha com um desconhecido. A história de Jenny atravessou fronteiras. Foi convidada a falar em universidades, programas sociais e até recebeu uma proposta para escrever um livro. Mas ela continuava a mesma. Ainda andava pelas ruas cumprimentando vizinhos, ainda se ajoelhava para conversar com crianças, ainda dividia o que tinha, agora, com o coração ainda mais cheio. Na última cena, vemos Jenny servindo pães quentinhos durante um mutirão solidário na praça onde tudo começou. Uma senhora se aproxima e pergunta: "Filha, por que você ajuda tanto?" Jenny sorri, o olhar voltado para o céu. "Porque um dia, alguém dividiu comigo mais do que um futuro. Dividiu fé. E isso, não tem preço." E assim, a jovem que dividiu o pão se tornou símbolo eterno de que o bem volta, e volta em dobro. Uma história comovente, surpreendente, profunda e inesquecível, que viverá para sempre nos corações que ainda acreditam na bondade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.